Oi, meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo Bereanas. Pega o seu chá, pega a sua Bíblia, seu PDF, né? E bora para ver o que o Senhor tem para nos falar, para nos ensinar nos capítulos do nosso estudo. Gente, hoje, né, a gente vai estar estudando então o capítulo 10, 11 e 12 do livro de Gênesis. E aí vou compartilhar mais ou menos o que a gente vai estar vendo no estudo de hoje, tá bom? Isso é muito bom, essas aulas vão ficar gravadas, vocês estão aqui porque de fato, assim, a gente está deixando essas aulas gravadas, consigam assistir. Então, quem de fato não pôde estar presente, mas gostaria de ter acesso ao conteúdo, gostaria de ter visto as aulas, não vai ter desculpa. Agora tá ali para vocês assistirem. Pode até assistir por parcelas, né? Mas ali vocês vão ter acesso a tudo que foi falado nas nossas aulas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem me mandar, mandem no nosso grupo também do WhatsApp, né? O PDF tá lá. Não lembro se eu falei isso agora, mas estou sempre à disposição aqui para ajudar vocês, tá bem? Bom, então a gente vai ver capítulo 10, 11 e 12 de Gênesis e a gente vai estar comentando um pouquinho nesse estudo sobre, primeiro, Nimrod, esse personagem. A gente vai ouvir um pouco o que envolve algumas histórias. Alguns creem que ele deu origem a algumas religiões pagãs, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse personagem, do capítulo 10. Depois nós vamos falar sobre a Torre de Babel também, e aí a gente vai falar um pouquinho de descendência, né, com genealogia e essas coisinhas mais que a gente vai ver ali nesses capítulos da Palavra de Deus também. Mas, claro, tentando trazer de uma forma mais prática e leve, como eu tenho tentado fazer com vocês em outros estudos que a gente teve. Bom, lógico, para começar, eu vou fazer uma oração também, né? E aí, do jeito que você está, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor, tá bom? Querido Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a gente está aqui estudando a Tua palavra. Te peço, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Teu Santo Espírito. Pai, que as pessoas possam ouvir, que o Senhor possa despertar um verdadeiro desejo para o estudo da Tua palavra, Pai, porque não é fácil. A gente está numa geração que tem tudo mastigado, tudo pronto. E às vezes voltar, de fato, sentar, dedicar um tempo para estudar a Tua palavra, tentando entender no verdadeiro sentido de meditar na sua palavra, entender qual que é a sua vontade, nem sempre é fácil, Pai. Porque às vezes a gente não aprendeu, às vezes a gente desacostumou. Então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor envie o Espírito Santo para cada uma das meninas aqui. Que elas sempre tenham desejo, vontade, sede por mais conhecimento da tua palavra, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meninas, bom, vamos começar então, lógico, com o capítulo 10. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Que daí fica mais fácil para vocês acompanhar. Vocês já sabem, eu vou falando, seguindo como tá no nosso PDF, porque daí fica mais fácil, né, para vocês irem vendo, fazendo as anotações também. Bom, gente, olha só, então a gente vai falar de um cara que se chama Nimrod. A gente vê ele surgindo ali. E ele é um pouco intrigante. Ele começa a fazer algumas coisas que não era bem, de fato, a vontade do Senhor. Bom, o próprio nome Nimrod é um nome que significa rebelde e significa também se rebelar. A palavra de Deus vai nos falar que Nimrod, ele foi neto de Noé e descendente de Cã. A gente vai falar um pouquinho mais da descendência de Cã mais pra frente, mas a gente já sabe pelos relatos bíblicos que, infelizmente, a descendência de Cã não era uma descendência que andava em obediência ao Senhor. Se o Senhor falava vai para a direita, eles iam para a esquerda. Infelizmente, foi muito triste a perpetuação, né, de uma família irreverente, uma família rebelde diante do Senhor. Realmente, eles foram canais para muitos males voltarem a acontecer no planeta, ainda muito cedo, considerando o tempo que aconteceu o dilúvio. Bom, no capítulo 10, no verso 8 a 12, a gente vai ouvir a Bíblia falando que Nimrod, ele foi um poderoso caçador, né? Além dele ser edificador de cidades, e a exemplo disso a gente vai ter Babel e Nínive, que são as mais conhecidas, e a gente vai ver que a palavra de Deus, ele diz que ele era um homem muito poderoso, e ele foi responsável, então, por construir várias dessas cidades, né? Então, a ordem do Senhor para o povo era: se espalhem pela terra e dominem sobre a terra. Mas ele estava fazendo o reverso, ele estava concentrando esse poder
para dominar sobre essa concentração. E esse era, obviamente, contrário à vontade divina. Há relatos, né, que diz que Nimrod ele foi o primeiro homem a se colocar como um rei. Então, até então, ninguém tinha se colocado, se autodenominado como rei, mas Nimrod ele é o primeiro cara a fazer isso. Existe, gente, eu acho até interessante a gente comentar aqui, porque nós vamos ver algumas menções de algumas divindades, né? Que o povo de Israel acabava se envolvendo, e às vezes está um pouco mais oculto nos dias de hoje, mas ainda existem esse tipo de adoração. A gente precisa entender da onde vem, né? Para a gente saber identificar quando a gente vê alguma coisa parecida, tá bom? Então, por isso eu vou aproveitar que a gente está falando de Nimrod e eu vou contar para vocês uma das origens, né? Então, do que eles acreditam que foi o que deu origem a diversas religiões pagãs, que basicamente foi, então, Nimrod, no caso, ele era filho de Semiramis, eu tenho que sempre ler, às vezes eu pronuncio um pouco errado, ele foi, ele era filho dela, mas diz essa lenda que ele casou com ela também. E diz que quando ele casou, ele foi, perdão, diz que quando ele morreu, ele virou o Deus Sol e ascendeu, né? E aí diz que quando ele virou o Deus Sol, a mãe dele, que ao mesmo tempo era esposa, teve um filho, e esse filho se chama Tamuz. E Tamuz é conhecido então como o deus, né, da vegetação, dos ciclos da natureza, fertilidade, essas coisas. Lá no livro de Ezequiel, a gente vai ver uma cena de idolatria que o Senhor acha que é uma abominação. Ele fala assim, ele vai mostrando para Ezequiel as abominações que estão acontecendo no meio do povo dele. E ele mostra para Ezequiel mulheres chorando por Tamuz. Entende? Então, esse choro por Tamuz tem a ver com o culto a essa divindade, tá? E da onde veio essa divindade? Agora vocês sabem, segundo a lenda, ele é filho, então, de Nimrod, o deus Sol, com a sua própria mãe. E essa espécie de trindade, a gente vai ver se repetindo em contextos diferentes dentro das religiões, tá? A gente vai ver também no Egito, a gente vai ver Ísis, Osíris e Horus, a gente vai ver umas dinâmicas que remetem a Nimrod, a sua mãe e esposa e ao seu filho Tammuz. Então, isso vai se repetindo. É interessante que nos estudos de Apocalipse, especialmente que a gente fez, né? Eu sei que não foi todas vocês que fizeram, mas o estudo de Apocalipse a gente vai ver esse elemento, né, de adoração sendo voltado. E a questão da adoração ao sol é algo muito comum nas religiões pagãs, né? E sempre esteve muito presente. Então, aqui até citando para vocês, que na Babilônia a gente tinha a divindade Shamash, né, que era conhecido como Deus Sol. A gente tinha Ra no Egito, Mitra, no Sol Invictus em Roma e na Pérsia. A gente tinha Hélio e Apolo, que os dois acabam se fundindo na Grécia. Súria, né, no hinduísmo também. Todas representações divinas, como se fosse o Deus Sol. Então, isso não é uma coisa, novidade no meio do paganismo, tá? E às vezes esse tipo de adoração tá disfarçada no nosso meio também. Por isso que a gente precisa abrir os olhos, tá bem? Olha, até na época do Egito, houve até uma tentativa de que houvesse, né, esse culto ao sol como uma religião principal, mas acabou apenas como uma tentativa mesmo. E no mitraísmo, né, que era essa região que perpetuava em Roma, por exemplo, o domingo, que era conhecido o dia do sol, ele era considerado especial e ele era dedicado a homenagear essa divindade. Então, aqueles que cultuavam o sol invictus, eles faziam isso no domingo. Então, o domingo era considerado o dia de adoração ao sol, o dia do sol. Então, você vê como a adoração ao sol é um elemento muito importante para esses idólatras, tá bem? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre Nimrod. Olha como a coisa vai ligando a outra. Às vezes aqui vocês vão achar uma conversa um pouco estranha, né? Mas lá na frente, quando vocês vão estudando profecia e a gente vai falar, né, desses elementos de adoração, a gente vê esses nomes surgindo que a gente não entende, às vezes, muito contexto, a ideia mesmo é que eu possa trazer para vocês aqui para que faça mais sentido, né? Como eu sempre falo, faça mais sentido para que vocês consigam encaixar de forma mais fácil todas as peças do quebra-cabeça, tá bem? Gente, bom, que eu tinha colocado para vocês, divindades, até esqueci que eu tinha colocado no PDF. Ah, aqui é legal, porque eu coloquei umas imagens para vocês dessas divindades, né? Esse maior que tá é do Mitra, tá bom? Você vê que ele tem até
como uma espécie de coroa na cabeça, semelhante ao de baixo, que eu não lembro agora se era Hélio ou se era Apolo, mas eu lembro que era na Grécia, né? Então você vê o mesmo elemento, essa mesma coroa, assim, ao sol. É, se eu não me engano, na Babilônia, acho que tem o deus da Babilônia que também tem uma coroa parecida, sabe? Muito semelhante a esses de diferentes lugares, mas todos sendo fazendo essa referência ao deus do sol. Então, eu acho muito curioso isso. A gente vê ali em cima, né? Fácil de identificar que é o Ra do Egito, né? Bem, bom, então agora nós vamos falar sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, a gente vê que foi uma obra humana, né, que visava chegar até o céu, uma afronta direta ao reino do Senhor. Mas antes que a gente continue falando um pouquinho disso, a gente vai voltar ali no finalzinho do capítulo 9 de Gênesis, que nós vemos, né, Noé sobre uma inspiração divina, ele profetizando o caráter dos seus filhos. Então a gente vê que a descendência de Sem viria o povo de Israel, viria o esperado Messias, né? Era uma nação que seria escolhida para pregar o evangelho. Às vezes é difícil da gente identificar pelas coisas que aconteceram, como eles foram desobedientes e a promessa, coisas que o Senhor tinha para fazer com o propósito de ser uma nação que pregava o evangelho para o mundo todo. Às vezes fica difícil a gente conseguir visualizar, né, qual que era o propósito, que podia ser um propósito ainda muito maior, que estaria perpetuado até os nossos dias, né, a influência que eles teriam se eles tivessem permanecido em plena obediência ao Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? O impacto que teria na Terra, certamente Jesus já teria voltado pela segunda vez, se eles tivessem sido obedientes. Bom, a gente vai ver também que Jafé, ele vai compartilhar dessas bênçãos relacionadas com o povo de Deus, só que Cã, ele tem um caráter que é um caráter complicado. A gente vê a apelação pela forma que ele trata o pai ali, quando vê o pai exposto, ele vai chamar os irmãos, ele não tem uma atitude de respeito, não tem uma atitude de honrar, né, os pais. Apesar de a gente não ver falando muito dele, mas pela profecia, né, que vem pela inspiração divina, do caráter dele, o pai revela, né, o que estava no coração de Cã e que acabaria sendo a luta da sua descendência. Por quê? As tendências, né, que Cã ele cultivou, agora seriam as lutas também, as tendências que a sua descendência teria. Claro, ninguém seria agora como que destinado a ser desobediente, destinado a ser uma pessoa que fosse infiel ao Senhor. Apesar deles terem a tendência de serem rebeldes, como foi o patriarca deles, Cã, eles teriam a oportunidade de se arrepender e de se consagrar e trazer, né, bênçãos e bênçãos para a família deles e para a geração. Só que a gente vê que isso não acontece muito. A descendência deles continua, né, perpetuando, e agora aquelas tendências, não só mais tendências, mas passaram a ser praticadas em rebelião aberta contra o Senhor. E um reflexo disso é Nimrod, né? Nimrod se proclamando Deus, estabelecendo cidades, fazendo totalmente contra o plano do Senhor. Bom, dado isso, até eu queria ler um trechinho aqui que eu tenho para vocês, que fala assim, olha, o verso de Eclesiastes, capítulo 9, verso 18, ele fala assim: um só pecador destrói muitos bens. A irreverência e o comportamento desrespeitoso de Cã, por exemplo, refletiram em sua linhagem, trazendo consequências negativas por várias gerações, né? Um só pecador destrói muitos bens. Mas também uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que escolhe andar nos caminhos do Senhor, traz muitas bênçãos. Falado isso, a gente volta agora para a questão da Torre de Babel, porque eu queria fazer esse link, da onde que está vindo a Torre de Babel? Vai vir dessa descendência de Cã, né? E aí, olha só a consequência disso. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando no seguinte verso. Gênesis 11, do 4 ao 9. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar até o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse:
Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começam a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face da terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Quando a palavra de Deus fala pra gente assim, olha, aqui, a palavra de Deus está dizendo para nós que o idioma do planeta Terra era apenas um. A gente vê o início, né, a origem aí das diferentes línguas, quando acontece na Torre de Babel, o Senhor decidindo descer, ver que o homem está fazendo, ele fala assim, bom, vou confundir os idiomas aqui, eles não estão cumprindo com o meu chamado, e se o Senhor não intervisse ali, a consequência, né, da malignidade, da perpetuação da iniquidade, chegaria novamente no seu ápice de forma muito rápida. Então, o Senhor, ele intervém para desacelerar, né, o mal que está acontecendo. Então, nesse propósito, né, nesse único propósito de Satanás, é importante a gente parar para pensar também, porque a gente está falando assim, os homens decidiram edificar porque eles queriam chegar até o céu, um ataque direto ao Senhor, tentando estabelecer um reino, tentando estabelecer um lugar só, né, de poder concentrado. E aí, é, a gente às vezes acaba esquecendo que quem estava por trás desse intento era o próprio Satanás. E Satanás, ele queria fazer com que a Terra, né, se juntasse num governo como se fosse um governo mundial, uma espécie de poder, de fato, concentrado, né? E aí, todos esses planos que o inimigo tinha, juntamente com esses homens, né, de desobediência, o Senhor simplesmente chegou e falou assim: eu vou confundir essa língua. E por ele dar, né, essa variedade de línguas, essa variedade de idiomas, isso tem dificultado e trazendo problemas para o próprio inimigo até os dias de hoje, né? Então, Satanás, ele ainda tenta unir as nações contra ungido. Ele ainda tenta unir as nações contra o próprio Deus, né? E contra o Messias e contra o povo do Senhor. E ele tenta fazer isso, só que, imagina, o plano que ele tinha há mais ou menos 4.000 anos atrás, ele tem buscado 4.000 anos com uma simples interferência do Senhor. Olha quanto trabalho ele já não teve. Então, eu gosto de trazer esses pontos assim para vocês pensarem que como que nosso Deus é poderoso, né? Uma simples ação do Senhor de confundir os idiomas já trouxe muita dificuldade para esse anjo rebelde, né? Então, nosso Deus, ele é soberano. Esse é o verso que eu queria comentar com vocês. Que o inimigo, ele ainda tenta, ele ainda tem buscado unir, né, os reis da terra contra o Senhor. Olha isso, o livro de Salmos, verso 2 ao 5, fala o seguinte: os reis da terra se posicionam e os governos tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem que é o ungido? Jesus Cristo. Dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos de nós as suas cordas. Aquele que se atenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio, então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. O Senhor não poupará, não, não poupará o ímpio, não poupará o pecado, né? A ideia do Senhor é de destruir o pecado e não o pecador. Ele quer salvar o pecador. Só que se o pecador, ele permanece no pecado, ele permanece na iniquidade, se ele permanece agora unindo-se ao próprio adversário do Senhor e fazendo planos contra Deus, contra o seu ungido, né, perseguindo o seu povo, eles vão receber também a sua recompensa. Dia ou noite, a recompensa virá. Não tardará. Antes de eu ir para o próximo slide, quando a gente pensa na Torre de Babel, é importante a gente lembrar qual que é o significado de Babel. E tanto Babel quanto Babilônia, eles vão ter a mesma raiz, o mesmo significado. Esse nome significa confundir.
ou confusão. Então, de fato, foi uma grande confusão. E esse nome Babilônia, a gente vai ver se repetir na Bíblia. A gente ouve ali na Torre de Babel, depois a gente vai ver o povo do Senhor na Babilônia, e depois a gente vai ouvir esse termo de novo em Apocalipse num contexto diferente. Mas tanto um quanto o outro, sempre a gente vê Babilônia como os adversários do povo de Deus, como os adversários do Senhor, aqueles que se colocam no lugar de Deus, aqueles que decidem fazer totalmente ao contrário das ordens do Senhor. A gente vê esses paralelos se repetindo. Lembra que eu falei para vocês? Claro, se você estiver assistindo essa aula, essa questão de paralelo eu vou falar quando a gente vai mencionar Melquisedeque. Então, não sei se você já viu essa aula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de paralelo, que é essencial para a gente conseguir expandir e entender de forma mais profunda a palavra de Deus. Então, é interessante a gente anotar. Nem sempre que tem o mesmo nome é válida essa aplicação. Às vezes vai ter coisas que têm o mesmo nome, só que são contextos completamente diferentes, a gente não consegue encaixar, tá bem? Então, por isso a gente tem que estudar a Bíblia, pra gente, né, com o auxílio do Espírito Santo, também conseguir fazer esse paralelo de forma correta e certa. Às vezes pode ser até um pouco arriscado fazendo a interpretação errada. Pensando na Torre de Babel, eu quero que vocês pensem em vários aspectos, né? Então, eu falei para vocês como nome, como adversário do povo de Deus, a gente vê esses paralelos se repetindo na Bíblia, né? A gente vê esse poder perseguindo sempre o povo de Deus, ou sendo adversário do povo de Deus, né? Atacando o poder do Senhor, a autoridade dele. E eu convido vocês a também a pensarem nesses edificadores da torre. Quem eles eram? Qual que era o intuito deles? Mas mais do que isso, é a gente conseguir pensar quem seriam os construtores de torre até hoje. Será que existem no nosso tempo, né? Então, assim, quando a gente pensa que os construtores, eles estavam construindo uma torre com seus próprios esforços para chegar até o céu, deixando, né, o caminho da provisão do Senhor, a gente vê sim certos construtores de torre nos nossos dias, aqueles que têm uma fé, uma incredulidade, né, vestida de uma fé disfarçada, e aí eles se infiltrando muitas vezes, apontando outros caminhos para chegar até os céus, né? Outros caminhos além de Jesus Cristo. A gente vê esses construtores de ponte se apoiando na ciência, né? Ao invés de se apoiar totalmente nas escrituras, na verdade, na palavra revelada do Senhor. Então, é importante a gente conseguir entender hoje quem são os construtores de torre, né, que apontam outros caminhos, que certamente são pessoas que não estão seguindo com o propósito do Senhor. A gente carece desse discernimento espiritual. Quando a gente fala de Babel, Babilônia, nesse sentido dela ser, então, uma confusão que acontece nela, fica mais fácil a gente ter o link lá quando a gente vai estudar o capítulo 17 de Apocalipse, verso 4 ao 16. Essa imagem não está muito boa, mas vocês conseguem visualizar o que é, né? A prostituta. A palavra de Deus fala que João, né, na verdade, o profeta, ele se espanta quando ele vê essa visão, que a mulher adornada, agora com uma prostituta montada na besta. Aquela cena dele causou um grande pavor, um grande assombro. E olha só que ele vê, a palavra de Deus vai falar assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Gente, Apocalipse é sensacional para a gente estudar. É imprescindível para todo cristão, para você conseguir discernir. Apocalipse não fica pensando neste livro como aquele livro, assim, como meio que daquele estilo de filmes apocalípticos que a gente encontra, sabe? A verdade
é que a palavra Apocalipse significa revelação. E essa revelação é a revelação de Jesus Cristo para os seus filhos. Então não tenha medo. O Senhor, ele conta o que vai acontecer, o que já aconteceu, mas sempre, eu sempre falo para as meninas, inclusive quando a gente estuda Apocalipse, que Deus ele sempre vai dando um spoiler. Até quando ele vai contando o que vai acontecer, ele sempre antecede uma cena do povo salvo, do povo vitorioso. Apesar de passar por dificuldades, porém ele não deixa seu povo só. E ele também não deixa um povo despreparado, sem conhecimento, sabe? Então, Apocalipse é um livro maravilhoso. E ele vai se casar depois perfeitamente com o livro de Daniel. Então, uma coisa vai se completando a outra. Mas eu recomendo vocês estudarem, porque aqui a gente está focando em Gênesis. Então, apesar de eu mencionar um pouquinho aqui, sobre a questão da Babilônia, eu não vou entrar nos detalhes e nos pormenores por conta do nosso tempo, né? Então, para a gente identificar quem que é a Babilônia, a gente precisa fazer um estudo com calma, detalhado, versinho por versinho, porque aí você vai ler a Bíblia. E quem vai me falar que a Babilônia vai ser, na verdade, você, com o auxílio das Escrituras e da Palavra de Deus, tá bom? Então, olha só, é, eu gostaria de trazer esse verso, a gente só vai dar uma introdução, um gostinho, uma curiosidade para vocês, tá bem? A palavra de Deus fala que essa mulher, ela é vestida de púrpura escarlate. Quando o Senhor fala que ele vai voltar, ele fala que ele é um noivo. E a sua igreja é a noiva. E ela é retratada como uma mulher pura. A sua veste são vestes, né, que remete uma pureza, uma inocência. Só que aqui a gente vê um contraste com uma mulher prostituta. Ao invés dela vestir roupas brancas, aqui a gente vê uma mulher prostituta vestida de púrpura e escarlate e adornada, né? Então você vê que é uma mulher muito rica, né? E ela tem um cálice transbordante das abominações e imundícias da sua prostituição. No contexto de espiritual, quando a gente estuda, né, a relação entre Deus e o seu povo, toda vez que o povo de Deus ele ia atrás de ídolo, de deuses estranhos, ele era como se o povo, a sua igreja, estivesse se prostituindo. Então, quando a gente vai ouvir esse elemento aqui, seu cálice de ouro transbordante de abominações e imundícias da sua prostituição, tá falando que essa mulher, ela dá de beber, né? Está cheia dessa idolatria. E aí, a palavra de Deus ainda vai falando assim, ó, na sua fronte, na sua testa, tá escrito um mistério. Babilônia. Lembra o que significa Babilônia? Babel? Significa confusão, se confundir. Então, essa mulher, esse sistema que ela representa é um sistema de confusão, é um sistema de idolatria. Não existe verdade, ele está pervertido. E detalhe, ela é a grande, ela tem uma influência, ela é poderosa. E ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E se ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra, quer dizer que ela tem as suas filhas. E diz que essa mulher, ela foi embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, essa mulher, ela é rica, ela tem a ver com, ela se envolveu com idolatria, ela dá e oferta aos outros essa idolatria que ela tem também. Há uma grande confusão, ela é a mãe, ela tem as suas filhas também, que a seguem, e ela está bêbada com o sangue dos santos, ou seja, ela perseguiu e ela matou os filhos de Deus. Então, só para vocês verem aqui, tem um gostinho. E quando a gente estuda Apocalipse, a gente consegue agora identificar cada coisa mais detalhada que a gente mencionou aqui. Então, Babel, uma grande confusão. Babel é uma confusão. E é interessante porque o livro de Apocalipse, ele vai falar assim, olha, Apocalipse 18, 1 a 5, ela vai falar assim, e depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha poder, grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, vocês lembram da mensagem dos três anjos? Então aqui está falando disso, está falando das mensagens dos três anjos. E no capítulo 18 de Apocalipse, do verso 1 ao 5, a gente vai ouvir falar um pouquinho mais. A Bíblia nos fala que, e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações, beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O Senhor não o deixará impune por muito tempo. A palavra de Deus está falando que esse poder é um sistema religioso que foi corrompido e que, infelizmente, tem filhos dele dentro desse sistema. É por isso que é importante a gente estudar e a gente conseguir discernir entre o povo e entre o sistema. Porque a palavra de Deus nos fala que tem povo dele dentro desse sistema. E ele convida esse povo a sair, filhos meus, saia dela, povo meu. Porque ela vai ser condenada. E para que vocês não sejam condenados junto com elas, vocês precisam ouvir o meu chamado e sair. Como que eles vão sair? Estudando a palavra de Deus. E a gente, como sendo testemunhas do Senhor, pregando o evangelho, pregando a palavra, para que você possa visualizar, pregando a palavra, para que você possa compreender quem é a Babilônia e quem são as suas filhas. Para que quando você vê qualquer coisa que se assemelha a ela, você não tenha ligação nenhuma. Se você estiver envolvida com ela de alguma forma, que você também possa ouvir esse chamado de sair dela. Então, isso é muito, muito importante. Essa é uma das mensagens principais a serem pregadas pouquinho antes da volta de Jesus. Sai dela, povo meu. Esse é o chamado do Senhor, é um chamado de urgência. Olha, sai dela, povo meu. Povo meu, esse povo pertence ao Senhor. Ele tá chamando. Ele tá chamando. A gente precisa estudar a Bíblia. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Como eu falei na oração, muitas vezes a gente está acostumado com mensagens mais mastigadas, né? De fato, a gente tem dificuldade de sentar, de ouvir comentário diverso, de ouvir a história. Às vezes nosso coração tá ligado com as coisas que tem que fazer do dia a dia, muitas coisas em casa, isso e aquilo, e a gente acaba é, perdendo muito conhecimento, perdendo de ter um discernimento maior da palavra de Deus por conta das distrações que a vida põe, ou melhor, às vezes o próprio inimigo põe. Então, gente, continue estudando a palavra de Deus. Se você não pôde estudar Apocalipse no outro estudo, se interesse por esse assunto, venha, fala comigo. Logo, logo a gente pode repetir o estudo. Apocalipse sempre foi um dos livros que eu mais gostei. Eu não me canso de estudar, não me canso de falar, porque eu também, cada vez que eu vou estudando, eu relembro coisas que eu já vi. Às vezes eu aprendo coisas que eu ainda não tinha percebido, me dado conta. Então, realmente, esse é o poder da palavra de Deus, sabe? Ela se renova a cada tempo, mas, claro, mantém o seu sentido o seu sentido original, mas a gente tem o nosso papel de estudar e a fundo, e buscando, né? Para finalizar o estudo de hoje, eu queria compartilhar com vocês esses dois versos, que sai de Salmos 33, versos 13 e 14. O Senhor olha dos céus, está vendo a todos os filhos dos homens, sua morada contempla todos os moradores da terra. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. E o verso 10 e 11 diz assim: O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. O inimigo, ele pode tentar fazer vários planos. Ele pode construir torres. Ele pode unir os principais líderes deste mundo contra o próprio reino de Deus, contra o ungido. E, inclusive, pode unir esse povo para perseguir o povo do Senhor. Mas a verdade é que eles serão todos quebrantados pelo poder do Senhor.
E o conselho do Senhor, a promessa dele não vai falhar. E em breve, e muito breve, ele vai voltar. A gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para distrações, sabe? Eu espero de verdade que no estudo dessa palavra, nesse estudo, no estudo da palavra de Deus, a sua mente possa abrir e que você possa contemplar, sabe, a urgência que a gente tem de estudar a palavra de Deus, de fato se dedicar, porque a missão precisa ser feita. A gente precisa pregar do nosso amado Jesus, mas a gente tem que estar preparado para estar de pé nos últimos momentos que virão antes da volta de Jesus. A Bíblia fala que seriam muitos os enganos. A gente precisa estar preparado para discernir. E como que a gente vai discernir se a gente não conhece a palavra de Deus? Como que eu vou saber se é certo que é errado, se o meu coração é enganoso? A gente não pode confiar nos nossos sentidos. A gente não pode confiar no eu penso, mas sim e sempre no assim diz o Senhor. Amém? Quero fazer uma oração com você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Pai que está nos céus, eu oro, Senhor. Eu oro por essa pessoa que está fazendo esse estudo, vendo essa aula. Pai, em nome de Jesus, coloca o teu temor no coração dela. No nome de Jesus, abra os seus olhos, para que, Pai, se ela estiver em Babilônia, que ela tenha um discernimento espiritual, que o Senhor abra os seus olhos para que ela saia, Pai. Resgata os seus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Abra, Pai. Clame, grite no coração de cada uma delas pelo teu Santo Espírito. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. São eles que nos separam de ti. Pai, por favor, que eles não impeçam-nos de a gente te ouvir, de ouvir a sua voz, ouvir o teu chamado, Senhor. Por favor, Pai, tira as nossas distrações do coração. Coloque o que é prioridade no lugar certo. Pai, se assenta no trono do nosso coração. Pai, esse é o teu lugar. Te pedimos e agradecemos, Senhor. Trabalhe no coração das meninas aqui. Em cada estudo eu te peço que as tuas verdades, Pai, sejam implantadas no coração de cada uma. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Vejo você no próximo estudo. E é isso. Vejo você no próximo estudo. Vocês não podem perder. Tchau, tchau.